Nesta mensagem, eu vou te falar o que poucas pessoas falam, principalmente ultimamente, mas eu não posso reter essa verdade bíblica. Eu não posso ocultar essa verdade bíblica que é muito importante que seja ensinada, que seja pregada, especialmente nos dias que nós estamos vivendo. Há muitos pregadores e líderes espirituais, religiosos, que por medo de perder povo, por medo de perder popularidade, de perder seguidores, estão pregando apenas algumas partes do Evangelho. Apenas aquilo que convém, que agrada aos ouvintes. Estão apenas falando das promessas, mas pouco se fala, se é que fala, do compromisso. Prometem os bônus, mas não falam do ônus. Eu não posso te prometer o céu sem antes falar para você de arrependimento e de perdão e de batismo. Essa foi a primeira pregação de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então eu não posso te prometer o reino dos céus sem antes te falar de arrependimento, de pecado, de perdão e de batismo nas águas, pois Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Eu não posso dizer para você que todos seremos cheios do Espírito Santo sem antes dizer que nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, do nosso eu, do nosso ego. E essa é uma coisa que tem me preocupado muito ultimamente, sabe? Eu venho orando muito e pedindo a Deus que encha as pessoas do Espírito Santo. Mas um ponto importante que eu quero falar para vocês nessa mensagem, que eu preciso mostrar para vocês nessa mensagem, é que o Evangelho não é feito só de sorrisos. O Evangelho também é feito de lágrimas. O contrário do que o novo Evangelho prega, o Evangelho de Cristo que Paulo pregava, ele não é feito só de sorrisos. O Evangelho também é feito de lágrimas. Embora nós usamos sempre aquele jargão, que já é aquele jargão cristão, né? Só vitória. E aí, como vai? Tudo bem? Só vitória. É um jargão que a gente usa, não tem nada de errado. Mas o Evangelho não é feito só de sorrisos. O Evangelho também é feito de lágrimas. Quero que você vá comigo em 2 Timóteo capítulo 2, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Vejamos isso então nas Sagradas Escrituras. Olha que o apóstolo Paulo está instruindo o jovem pastor Timóteo. Até para que Timóteo tenha maturidade espiritual e emocional. Acharam? Acompanhe comigo então. Está escrito: tu, pois, meu filho, fortifica-se na graça que há em Jesus Cristo. A graça de Cristo, ela é fortalecedora. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Olha que instrução importante Paulo está dando ao seu discípulo, o jovem pastor Timóteo. Sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Paulo era um dos maiores missionários de todos os tempos. Um grande doutrinador da igreja, fiel a Deus. Mas ele está ensinando ao seu filho Timóteo que cristão também passa por aflições. Ele está ensinando que quem faz o que é certo também passa por aflições. Timóteo era um homem de Deus, temente a Deus, estava servindo a Deus, mas passava por aflições. Por outro lado, seu mentor, Paulo, que era um homem de Deus, consagrado ao ministério, tinha muita intimidade com Deus, mas também passava por aflições.
Não é porque eu sou de Deus que eu não vou passar aflições. Não é porque você é de Deus que você não vai passar aflições. O Evangelho nos ensina que, estando em Cristo, nós também passamos por aflições. Jesus deixou claro: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas o que isso se ensina hoje? Está passando por luta? Está passando por aflição? Muda de igreja, essa igreja deve ser fraca. Está passando por luta, por tribulação, você deve estar em pecado. Não é possível. Está com um problema na família, você deve estar em pecado. Não está prosperando financeiramente, não, você deve estar em pecado. Ou então a sua igreja é fraca. Diga assim com o mundo, comigo: no mundo teremos aflições. Jesus ensinou isso. Nós temos que crer nas promessas de Deus, sim. Temos que crer que Deus nos dá vitória, sim. Amém, minha gente? No entanto, nós precisamos tomar cuidado a não basear a nossa fé nesse evangelho triunfalista, onde tudo é fácil, onde não há renúncia, onde não há perseguição, onde não há esforço. Esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho tem dificuldade. O verdadeiro evangelho tem perseguição, tem críticas. Dificilmente você vai ver um cristão verdadeiro não ser criticado, não ser caluniado. É verdade ou não é, minha gente? Sim ou não? O verdadeiro evangelho tem renúncia, tem perseguição. E nós estamos vivendo no século 21, especialmente, já era problema no tempo de Paulo, mas tem se propagado muito nos nossos dias. Nós estamos vivendo um novo evangelho que tem se disseminado agora no século 21. Eu vou te mostrar alguns pontos aqui que o Espírito Santo me deu. Alguns pontos que são pregados pelo novo evangelho. Por isso eu pedi para você anotar, para você não esquecer. O novo evangelho, se você estiver anotando, anote, por favor. No novo evangelho, se você é pobre, muda de igreja. No novo evangelho é assim, pastor. Se você é pobre, muda de igreja. Porque se Deus é contigo, você vai enriquecer. Se você não está enriquecendo, tem alguma coisa de errado com a sua igreja. Porque no novo evangelho, todo mundo vai ser rico. É verdade ou não é? No novo evangelho, entregou a vida para Jesus, se prepara que tu vai virar empresário. É. Às vezes a pessoa nem tem o desejo de ser empresário. Mas porque ouve tanto aquilo ali, passa a querer ser também. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus, minha gente. Você vai comigo então em João capítulo de número 12. João capítulo 12. Para que você não fique apenas nas minhas palavras, deixa eu te mostrar o que o Senhor Jesus falou. Em João capítulo de número 12. Quando Maria fez ali uma oferta a Jesus. João 12. Acharam? Versículo de número 8. Olha o que Jesus disse: porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então Jesus está no jantar. A Maria vem com um vaso de unguento de alabastro, um nardão puro, caríssimo, e derrama sobre Jesus. E as pessoas que estão presentes ficam iradas, especialmente o Judas. E o Judas manifesta a sua opinião e diz: mas que desperdício! Poderia vender isso por muito dinheiro. E poderia pegar o dinheiro e ajudar os pobres. Que Jesus disse: deixa, não incomode essa mulher.
ela me fez uma boa obra. Ela me ungiu para a minha sepultura. Porque os pobres, vocês sempre terão convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O que Jesus ensina aqui com isso, além de tantas coisas que nós podemos aprender? Uma das coisas que se encaixa aqui com a mensagem: sempre existirão pessoas ricas e sempre existirão pessoas pobres. Não é porque a pessoa se converteu que ela vai deixar de ser pobre. Tem pessoas que se convertem e prosperam, enriquecem, mas tem pessoas que vão se converter e não vão enriquecer. Porque o evangelho não é sobre riqueza material, o evangelho é sobre salvação da alma. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Eu não estou pregando miséria de jeito nenhum. Eu acredito que Deus ama a prosperidade dos seus servos. O que eu não acredito é que o evangelho, ele não se baseia apenas em enriquecer as pessoas. O evangelho vai muito além do que isso. O evangelho não trata apenas de questões sociais ou financeiras. O evangelho trata da salvação da alma. Amém? Quero que você vá comigo então em Filipenses capítulo 4, por favor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Quando você achar aí, diga amém. Essa é uma das partes do Novo Testamento que eu mais gosto. Filipenses 4, versículo de número 11. Tem um ensinamento profundo aqui do apóstolo Paulo. Ele diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O que Paulo está ensinando aqui? Ele não está dizendo que nós não podemos desejar ter mais da vida. Não é isso. O que ele está ensinando é que nós temos que aprender a sermos gratos por aquilo que já temos. Não tem nada de errado a pessoa querer ter uma vida melhor, uma condição financeira melhor. Estão entendendo até aqui? O que ele está ensinando aqui é que nós temos que aprender a sermos gratos por aquilo que nós temos. Versículo 6. Ou melhor, versículo 12, perdão. Sem estar abatido, e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, quanto a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha que ensinamento profundo que Paulo está dando. Sei estar abatido e também sei ter abundância. Não é todo cristão que sabe estar abatido. A maior parte das pessoas, especialmente no nosso tempo, sabe ter abundância. Quando tem abundância, está tudo bem. Quando tem abundância, está alegre, está feliz, está viajando, está dando festa, está comemorando. Mas se está passando um aperto, começa a murmurar. Se está passando um aperto, começa a blasfemar. Se está passando um aperto, já não quer mais ir na igreja. Eu vou fazer o que na igreja? Deus não está me prosperando mais. Deus não está me abençoando mais. As portas já não estão se abrindo mais como antes. Eu acho que Deus já não quer mais nada comigo, porque Deus não abençoa mais. Então não vou mais na igreja. A pessoa sabe estar prosperando, sabe ter abundância, mas não sabe estar abatida. Vocês estão entendendo? Sei ter abundância, mas também sei estar abatido. A promessa de Deus para a nossa vida é a abundância, porque Jesus veio para dar vida e vida com abundância. A questão é como nós iremos nos comportar se não tivermos abundância. Será que nós vamos basear a nossa fé em Jesus Cristo? Ou será que nós vamos basear a nossa fé nas nossas conquistas materiais e financeiras? O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte:
A minha fé está baseada em Cristo. Independente se eu tenho muito ou se eu tenho pouco, a minha fé não depende da minha condição social, a minha fé não depende da minha condição financeira. Quem me sustenta é Jesus Cristo e é Ele que me fortalece. Portanto, eu posso todas as coisas em Cristo, porque é Ele que me fortalece. Então diga assim comigo: em Cristo eu posso todas as coisas. É Ele que me fortalece. Amém? O segundo ponto. O novo evangelho diz: venha como está. O que importa é o teu coração. O novo evangelho tem pregado muito isso tem se expandido e muitas pessoas têm acreditado nisso como uma verdade. Dizem que quando uma mentira é repetida muitas vezes, ela passa a ser uma verdade. Isso tem um fundo de verdade, né? Porque Jesus ressuscitou há 2.000 anos atrás. E aqueles guardas que viram Jesus sair do sepulcro não falaram que Jesus ressuscitou, mas falaram que roubaram o corpo de Jesus, e por causa disso, 2.000 anos se passaram e até hoje os judeus não acreditam que Jesus ressuscitou. Porque repetiram tanto uma mentira que para os judeus passou a ser uma verdade. Então toda mentira repetida muitas vezes passa a parecer que é uma verdade. E isso é uma coisa que o novo evangelho tem pregado. Venha como está. O que importa é o teu coração. Isso é verdade? É uma meia verdade. Porque a pessoa tem que vir como está. Não é verdade? É claro. O que não pode é continuar do mesmo jeito. Jesus recebe a pessoa como ela está, de braços abertos, com muito amor, está disposto a mudar a vida de qualquer pessoa. O que não pode é a pessoa continuar no corpo de Cristo e continuar praticando o pecado, na prática do pecado, sem se arrepender, sem deixar o pecado e criar a falsa ilusão de que vai ser salva. Então a pessoa tem que vir para Cristo como está, mas tem que lutar contra o pecado para não permanecer como está. Amém? Deixa eu te mostrar isso na palavra. Romanos capítulo 6. Romanos 6. Esse entendimento deturpado da palavra tem feito muitas pessoas manterem o pecado de estimação. É aquele pecado que a pessoa alimenta e que a pessoa nunca abandona. Romanos 6, acharam? Romanos capítulo de número 6, então vai comigo, por favor. Versículo de número 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O batismo nas águas, batismo por imersão, representa o sepultamento da velha criatura. Quantos aqui já foram batizados após adulto? Então você sepultou a velha criatura. Olha o que o Evangelho de Cristo diz a respeito do batismo nas águas. Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Pelo batismo na morte. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Quer dizer que fomos sepultados com Cristo no batismo da morte. Quando a pessoa é morta e é sepultada, ela deixa de fazer o que fazia antes. A pessoa poderia ter fumado cigarro por 60 anos. Depois que morreu, vai fumar mais? A pessoa pode ter sido alcoólatra por 60 anos. Depois que morreu, vai beber mais? Não. E quando a pessoa morre, as suas obras são sepultadas com ela. Então, se a pessoa foi sepultada com Cristo no batismo, a velha criatura foi sepultada, o vício foi sepultado com ela.
O pecado foi sepultado com ela. Então a pessoa que foi batizada nas águas tem que se tornar uma nova criatura, e as práticas que ela praticava antes, agora que está em Cristo, já não pode praticar mais. Como o texto está dizendo, andemos nós em novidade de vida. Quer dizer que uma vez que estamos em Cristo, nós temos que mudar as nossas atitudes, nós temos que mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma de viver. Uma vez que estamos em Cristo, passamos a ter um comportamento novo, uma mentalidade nova, um estilo de vida novo, não segundo os padrões do mundo, mas segundo os padrões de Deus. Efésios capítulo 4, por favor, vai comigo lá. Veja o que o Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo. E ele vai um pouquinho mais além ainda nos exemplos que eu estou lhes dando. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Vocês encontraram? Acompanhe comigo então, versículo de número 28, está escrito: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Quer dizer, quem roubava não rouba mais, porque era coisa da antiga criatura, da velha criatura. Quem vivia falando mal dos outros, não fale mal de ninguém. E o que Paulo estava falando era o que acontecia dentro da igreja, estava acontecendo na igreja. Pessoas que já tinham sido convertidas, que já tinham sido batizadas nas águas, mas que continuavam falando mal do seu próximo. Se nós estamos em Cristo, se um dia já tivemos o costume de maldizer, de falar mal do nosso próximo, isso era um costume da velha criatura. Isso não deve ser um costume da nova criatura. Pastor, mas é que a pessoa não faz nada de bom, o que eu vou falar dela? Se não tem nada de bom para falar, não fala nada. Porque calado não peca. Vocês estão entendendo? Calado não peca. Então a pessoa só faz coisa ruim de fato. Não tem uma coisa boa para falar dela, então não fala nada. Mas não abra a sua boca para maldizer ninguém, porque você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Agora você é uma cópia de Jesus Cristo. Cristão significa pequeno Cristo. Você é uma cópia de Jesus Cristo. E Jesus nunca abriu a boca para difamar ninguém. Jesus só abriu a boca para edificar. Que só saia da nossa boca palavras que sirvam para edificação e para crescimento. Amém? O próximo ponto que o novo evangelho diz. Você está anotando? O novo evangelho diz que o céu é para todos. Basta crer em Deus e não cometer nenhum crime. Mas o céu é para todos segundo esse pseudo novo evangelho. Há uns dias atrás eu estava conversando com uma pessoa e eu falava do reino de Deus para essa pessoa e falava também do inferno. E eu falava para ela para onde vai a pessoa que não serve a Cristo, que não entrega a vida para Cristo. E a pessoa que estava conversando comigo, afastada do evangelho, conhecedora das escrituras, me respondeu assim: eu não acredito que Deus vai me lançar no inferno. Não acredito. Eu não vou na igreja, eu não congrego, eu não tomo santa ceia. Mas eu não acredito que Deus vai me lançar no inferno junto com pedófilos, com assassinos. Então ela acredita, essa pessoa acredita, que para ir para o céu, basta não cometer crime algum. De fato, nem todos nós somos assassinos, mas todos nós somos pecadores. E o inferno não é só para assassino.
o inferno é para pecador? Amém, minha gente? O inferno é para todos os pecadores e só tem uma forma de fugir do fogo do inferno: é se arrepender dos seus pecados, confessá-los, deixá-los e seguir a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É a única forma que nós temos de dar entrada no céu, é se arrepender dos pecados, confessá-los e se agarrar a Jesus Cristo, que é o caminho direto para o céu. Então pergunta para essa pessoa abençoada do teu lado assim: o céu é para todos? O Evangelho responde. 1 Coríntios capítulo 6. Olha o que diz o Evangelho de Cristo. Versículo de número 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 6. Versículo 9, olha o que diz o texto sagrado. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, porque tem muita gente errando nisso. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Olha, tá vendo como falar mal das pessoas é um pecado seríssimo? Nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha o que ele diz no versículo 11 para a igreja de Coríntios: e é o que alguns têm sido. Tinha gente dentro da igreja de Coríntios que achava que ia para o céu cometendo essas práticas. Achavam que seriam salvas porque frequentavam a igreja, mas não mudavam de comportamento. Alguns não perdiam culto e prosperavam porque era uma igreja rica. Mas tinha um monte de pessoas nessa igreja que frequentavam a igreja, mas não mudavam de comportamento. Estavam no templo, mas não estavam em Cristo. Se nós estivermos só no templo, nós não mudamos de comportamento. Mas se nós estivermos em Cristo, nós vamos ter um comportamento diferente. Deixaremos as obras da carne e praticaremos e desenvolveremos o fruto do Espírito. Então diga assim comigo: o céu não é para todos. O céu é apenas para aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Outro ponto que eu quero mostrar para vocês e abordar. No Novo Evangelho se diz que se Deus te mostrou, Ele quer te dar. Há poucos minutos atrás eu conversava isso com o pastor Weber. O Novo Evangelho tem dito por aí, tem pregações aí que tem milhões de visualizações nas redes sociais, de pregadores que estão batendo muito em cima disso. Se Deus te mostrou, Ele quer te dar. E as pessoas ficam em alvoroço: opa, eu vi aquela Mercedes, Deus vai me dar. E as pessoas se alegram, as pessoas gostam de ouvir coisas que massageiam o ego. É verdade ou não é? Poxa, você viu aquela Mercedes? Deus te mostrou e vai te dar. É totalmente o contrário do que o Evangelho diz. O Evangelho diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. O Evangelho não diz que se Deus mostrou, Ele vai dar. O Evangelho diz que Ele nos dá aquilo que nós não vemos, mas pela fé nós cremos. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não é daquilo que você está vendo. Deus tem coisas para você que são muito maiores das coisas que você está vendo. O que Ele tem, você não pode ver, você não pode pensar e você não pode imaginar. Eu pensando nessa palavra, poxa, se Deus deixou eu ver, Ele quer me dar. Se isso fosse verdade,
Então teria até embasamento para Davi ter caído em adultério. O Davi estava em casa sem fazer nada, era para estar na guerra, mas aquele dia ele não foi. Que a minha mãe sempre ensinou que mente vazia é oficina do diabo. Naquele dia ele não foi para a guerra. Aí ele sobe no terraço, ele não pretendia ver a Batseba. Ele sobe no terraço e de repente ele olha para o lado, o que ele vê? A Batseba tomando banho. Ué, se Deus deixou eu ver, ele quer me dar. Ué, Deus deixou eu ver, ele quer me dar. Então Deus já queria dar a Batseba para Davi, a mulher do Urias? Isso não é o evangelho. Não é verdade? Mas do que Deus me fez lembrar quando eu meditava nessa palavra é de Moisés. Deus mandou Moisés, antes de morrer, subir até o Monte Nebo, avistar toda a terra prometida, e depois que ele viu a terra prometida, Deus falou para Moisés: você vai ver, mas você não vai entrar. Ele viu a terra e não entrou nela. Então essa história que se Deus deixou eu ver, ele quer me dar, não é o evangelho. Amém? Vem comigo na palavra, deixa eu te mostrar. Deuteronômio capítulo 34. Livro de Deuteronômio. Pastor de Carlos, abre a carteira aí. Abre a tua carteira aí. Deixa eu ver o que tem lá dentro. Ué, se Deus deixou eu ver, quer me dar, meu amigo. Ai, aleluia, agora vai abrir a carteira do lado da tua esposa aí para ver. Vai ter que dar para ela. Deuteronômio capítulo 34. Versículo de número 1. Acompanha comigo, por favor. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor, veja bem, ó, o Senhor mostrou. Então, se Deus te mostrou, ele quer te dar. Vamos ver se é assim mesmo. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras de Zoar, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostra para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Deus está dizendo: eu te mostro para você ver com os seus olhos, para ver que é verdade o que eu prometi, porém para lá não passarás, não vai entrar. Versículo 5. Assim morreu Moisés ali, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Então Deus mostrou, mas não deu. Então diga assim comigo: nem tudo que eu vejo Deus quer me dar. Amém? Isso é coisa desse novo evangelho que estão inventando por aí. Amém? Próximo ponto do novo evangelho. Já estou chegando ao fim, vou ser breve. Está anotando? Amém? Posso falar então? O novo evangelho diz: todos os caminhos levam a Deus. Confesso que eu fiquei preocupado com isso. Umas 2 semanas atrás, eu fiz uma postagem no Instagram e eu coloquei uma frase assim, essa frase: todos os caminhos levam a Deus. Aí fiz uma enquete e embaixo eu coloquei: o que você acha, verdade ou mentira? 40% responderam verdade. Mas o que é pior, esses 40% são cristãos. Batizado nas águas, toma a Santa Ceia, frequenta a igreja, mas acreditam que todos os caminhos levam a Deus. Eu confesso a vocês que eu fiquei preocupado. Falei: meu Deus, que Bíblia é essa que esse povo está lendo?
Aonde é que está escrito que todos os caminhos levam a Deus? Olha que o Deus falou, que o Senhor falou através de Salomão. Provérbios capítulo 14. Deixa eu te mostrar. Eu acredito que vocês não têm essa dúvida, mas caso alguém tenha, já não terá mais a partir de agora. Provérbios capítulo de número 14. Versículo de número 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Há caminho que ao ser humano parece direito, parece inofensivo, parece até que é bom. Pastor, eu estou nessa religião aqui, essa religião fala de vários deuses, mas também fala de Jesus. Essa religião também fala bem de Jesus, tem até alguns ensinamentos de Jesus. Essa religião fala até que nós temos que amar o próximo. Essa religião até nos incentiva a fazer doações para os necessitados. Então é um caminho direito, pastor. Só que não tem Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. É um caminho que parece direito, parece que vai fazer bem, parece ser inofensivo, mas o fim dele é caminho de morte. A religião ali não faz mal para ninguém, pastor, não deseja mal para ninguém, só que a gente adora imagens nessa religião. Nessa religião nós adoramos os ídolos, mas nós também gostamos de Jesus nessa religião. Parece um caminho direito, mas a idolatria é um caminho de morte. Amém? Estão entendendo até aqui? Deuteronômio capítulo 30. Será mesmo que todos os caminhos levam a Deus? Olha o que Deus fala aqui em Deuteronômio capítulo 30, nas Sagradas Escrituras. No versículo 19. Vamos ver se é verdade mesmo, se todos os caminhos levam a Deus. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Se todos os caminhos levassem a Deus, eu não precisaria escolher entre a vida e a morte, porque todos os caminhos me levariam para a vida. Se todos os caminhos levassem a Deus, eu não precisaria escolher entre a bênção e a maldição, porque todos os caminhos me levariam para a bênção. Mas na verdade, além de não existir essa história de que todos os caminhos levam a Deus, na verdade não existem nem vários caminhos, só existem dois caminhos. Só existem dois caminhos, assim como nesse mundo existem várias religiões, mas só existem dois senhores neste mundo. Ou é céu ou é inferno. Ou é luz ou é trevas. Ou é Jesus ou é o diabo. Não existe outro. João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai ao Pai, porque Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: eu estou há tanto tempo convosco que vocês ainda me dizem: mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a mim. É por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só Jesus Cristo é o caminho que nos leva a Deus.